Oi, eu sou a Gabi e vocês provavelmente já devem ter me ouvido falando o que eu achei da temporada completa de Loki, mas eu tinha prometido que ia ter um vídeo aqui no canal. E como das outras vezes eu tava em live, conversando com outras pessoas, com o pessoal no chat e tudo mais, hoje eu tô aqui pra dar a minha opinião puramente, sem ninguém discutindo, interferindo, nada do tipo. Sou eu e apenas eu falando o que achei. Não que tenha sido ruim conversar em live, discutir com o pessoal, ter gente me interrompendo e tudo mais. Eu amo participar de live, não entendam errado. Mas eu queria realmente colocar os meus pensamentos pra fora aqui, 100% seguindo a minha linha de raciocínio. Então acho que vocês já devem saber, se você viu a live, se me viu falando nas redes sociais, que seja, eu gostei sim da série. Claro, ela tem problemas, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas eu gostei muito de Loki, dessa primeira temporada. E das 3 séries do MCU até agora, WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e Loki. Loki é a minha preferida, sim. Isso porque foi a série que eu mais me identifiquei, mais conversou comigo, né, numa questão mais íntima, assim, né, uma questão minha. As 3 séries têm muitos acertos e muitos problemas que são parecidos nessa parte dos problemas. Então eu acho que eu fui olhar pra série que eu mais me identifiquei, que mais conversou comigo nessa particularidade, assim, e isso vai de cada um. Então eu senti que a jornada do Loki, do personagem nessa série, foi a que mais conversou comigo. Muito parecido com a jornada da Wanda, só que pegando a série inteira, eu gostei mais de Loki. Então, já que eu tô falando que eu me identifiquei com essa jornada do Loki, a evolução dele e tudo mais, começar falando que isso pra mim é um dos pontos altos realmente da série. Porque no MCU, nos filmes, a gente vê o Loki tendo uma evolução, sim, uma evolução muito grande, ele saindo de Thor e chegando até ali a morte dele em Guerra Infinita. Muita coisa acontece, o personagem tem muita evolução, ele muda e desenvolve bastante. E eu tava meio assim de, tipo, ter que ver o Loki de 2012 passando pelo mesmo processo e chegando no mesmo ponto. E por sorte não foi isso que a gente viu. A gente vê sim o Loki evoluindo na série, mas de um jeito bem diferente dos filmes. E inclusive a gente vê facetas do Loki que a gente nunca viu. Por exemplo, aquela cena dele no trem, cantando, bebendo, quebrando copo e não sei o que. É uma criação asgardiana dele, que nem eu falei no vídeo desse episódio, que a gente nunca viu. E por que a gente nunca viu isso? Porque o Loki nunca foi protagonista pra ter esses momentos. Nos filmes, o Loki sempre foi visto como o vilão, então ele ia ter um desenvolvimento e uma visão de vilão. E depois, mais pra frente, ele era o irmão do Thor, que tava ali pra ajudar o Thor. Meio que, tipo, pra ajudar no desenvolvimento do Thor, pra ajudar no desenvolvimento da história dele. Então o Loki nunca teve o protagonismo pra gente ver essas facetas dele. E isso é uma das coisas que mais me agrada na série também, além de todo o desenvolvimento e a jornada dele e tudo mais. Ver esse outro lado do personagem que a gente nunca teve a oportunidade de ver, porque ele nunca teve tempo de tela pra isso. Ele nunca foi o foco pra gente ver isso. Tem até umas cenas excluídas do primeiro Thor que mostram um pouquinho mais disso, desse Loki mais brincalhão, mais engraçadinho, de pegadinha e tudo mais. Só que não era o foco do filme, porque o foco do filme é Thor, afinal de contas o filme chama Thor. Então cortaram essas cenas, não sei se foi por isso, obviamente não tem como dizer, mas essas cenas que mostravam esse lado do Loki mais solto, mais divertido, mais asgardiano também foi cortado. Então a gente acabou nunca vendo isso. E ver isso na série é algo que me agrada muito. E isso não dá nem pra falar que, tipo, ai, a evolução do personagem. Ai, estão querendo mostrar ele como bonzinho e não como vilão. Isso é apenas um lado do personagem que nunca foi explorado antes, mas sempre esteve ali. Porque esse é o Loki. Ele é o deus da trapaça, é o deus das pegadinhas. Então faz sentido, combina com o personagem isso, mas nunca teve por que mostrar isso, porque você mostrando esse lado mais asgardiano dele, você mostra ele como um personagem mais alegre, mais alto astral, mais pra cima, meio um Loki Thor Ragnarok que a gente vê, tipo, fazendo piadinha e tudo mais. Se você mostrasse isso no começo, ele não ia ser comprado como um vilão, então não tinha por que mostrar. E tem toda a jornada dele, que é essa jornada de tentar achar o lugar no mundo, querer ser aceito, querer ouvir que ele é digno. Isso é o que o Loki sempre quis. Ouvir, principalmente do pai dele, que ele é tão digno quanto o Thor. Ele nunca começou como vilão. Ele é o deus da trapaça? Sim. Ele pode fazer o que ele quiser nessas pegadinhas, e nas trapaças, e nas mentiras? Sim. Mas ele sempre quis ouvir do Odin que ele era tão digno quanto o Thor. Ele sempre quis ser visto como o Thor é visto pela família. Principalmente depois que ele descobre que ele é adotado e muitas tretas acontecem, né? Mas bom, eu gosto muito de Loki principalmente por isto. Mas a série tem muitos outros acertos. Porque se deixar eu fico um vídeo inteiro só passando pano pro Loki.
Mas tivemos novos personagens maravilhosos, começando com a Sylvie, minha querida, minha protegida. Vocês já sabem que aqui a gente protege ela, a gente ama e enaltece ela. Apesar de não conhecer tanto assim a personagem, né? Eu acredito que isso vai ser mais explorado na segunda temporada, mas isso fica pro nosso vídeo de teorias, que sim, vamos ter, vocês pedirem, a gente vai ter vídeo de teorias, então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder esse vídeo também. Então eu acredito que eu ter gostado tanto da Sylvie é muito culpa da atriz Sofia Di Martino, maravilhosa, que ela fez um trabalho excelente, que mesmo sem a gente saber nada da personagem, a gente conseguiu se apaixonar e se preocupar e querer o bem dela. A mesma coisa do Loki, ele não sabe nada sobre ela, mas ele quer que ela fique bem, ele gosta dela. É a mesma coisa que aconteceu aqui. O que a gente sabe sobre a Sylvie? Que ela era pequenininha quando a TVA levou ela embora e que o objetivo dela era derrubar quem tava por trás da TVA. O que mais que a gente sabe dela? Então assim, por enquanto pra mim tá tudo bem, porque a gente vai ter uma segunda temporada que com certeza vai explorar um pouco mais o passado dela. Eu espero. Mas ao mesmo tempo a gente também tem as outras variantes do Loki que estão ali basicamente pra mostrar que existem outras versões do personagem. Porque elas, tirando o Classic Loki, né, o Loki clássico, as outras basicamente não acrescentam nada ali. Ok, provavelmente vão ter desdobramentos pro futuro. Provavelmente, o Kid Loki principalmente. Mas enquanto isso, eu só vejo personagens com muito potencial que apareceram ali só pra falar, tipo, olha, existem muitas variantes do Loki. E ao mesmo tempo, nisso surge uma crítica bem negativa até, que pode ser melhor trabalhado no futuro, mas que nessa primeira temporada ficou muito superficial. Que é tanto a questão do gênero fluido do Loki quanto a bissexualidade dele. Começando com a questão do gênero fluido, a gente vê que tá lá no papel da TVA e tudo mais, mas ao mesmo tempo isso não é explorado na série. E não adianta falar pra mim que, tipo, ah não, mas tem a Sylvie, tá, mas tipo, de todas as variantes, e não vem falar pra mim que, ah, é só o Loki protagonista é gênero fluido, porque eu acho que isso é uma questão de Loki, né? Se for pegar até na mitologia nórdica, Loki era essa figura gênero fluido e metamorfo. Então é uma questão pra todas as variantes dele, sim, mas só uma variante se sentiu confortável com assumir o lado feminino. Eu acho isso meio estranho. Não combina, não condiz. Então aí pra mim mostra que talvez tenha faltado uma pesquisa sobre fluidez de gênero. Porque é triste pensar que ali no vazio existem, sabe, sei lá, quantas variantes de Loki, só que só a Sylvie se sentiu confortável com o lado feminino. Só ela quis assumir uma forma feminina. Sendo que todos eles deveriam, pelo menos, se sentir confortável com isso, não achar estranho existir uma versão feminina deles. Não sei. Achei meio estranho isso. E a questão da bissexualidade dele, eu achei muito legal como colocaram isso na série, que foi ali num diálogo super normal, sem muito alarde, sem tipo, estou saindo do armário. Não, foi ali, tranquilo, porque é uma coisa normal. Mas ao mesmo tempo parece que a gente não vê o personagem sendo bissexual. Não me entendam mal, tá? Eu sou pan e eu tô sempre olhando pras pessoas. Não importa o gênero delas. E pessoas bi também. A gente se interessa e a gente vai olhar. E você vai me dizer que numa série inteira, onde ele tá conhecendo várias variantes dele, vários outros personagens novos, só um personagem chamou a atenção dele e justo esse personagem é uma versão feminina dele. Ah, mas tá bom, é porque a Sylvie entende ele, a Sylvie compreende ele, porque eles são a mesma coisa e tudo mais. Mas aí você mostra uma porrada de outras variantes e ele não se interessa por nenhuma outra delas. Ele é Deus da trapaça, ele é um deus, ele é malemolente, ele é seduzente. Não vai dar uma flertadinha com Mobius? Dar uma piscadela pra ele? Dar uma insinuada? Por que não? Ele é um deus. Então assim, são pequenos detalhes que fariam a bissexualidade dele fazer mais sentido, mesmo ele se envolvendo com uma personagem feminina. Não tem problema, né? O B é justamente isso. Mas eu acho que faltou mostrar mais dessa... tanto da fluidez quanto da bissexualidade dele, e considerando que ele é um deus que não liga pra nada e é todo malemolente, envolvente, pô, ele podia dar umas piscas dela, dar uma chavecada, dar uma olhada pro popozinho do Mobius e tal. Sei, eu senti um pouquinho de falta disso também. E não tô falando que personagens LGBTQIA+, devem sempre ser representados na suruba e com vulgaridade e tudo mais. Não é isso que eu tô falando, tá?
porque eu sei que vai ter alguém que vai entender isso. Não. E não é assim que funciona a nossa vida. Mas acho que não ia fazer mal ele pelo menos dar uma flertada com outros personagens também. Bom, mas falando dos outros personagens que a gente ganhou na série também, né, que nem eu citei, tem as outras variantes do Loki, que são incríveis, tem os atores ali maravilhosos ali no meio, principalmente do Classic Loki, incrível demais. E também tem o pessoal da TVA, né, o Mobius, a Ravonna e a B15, que roubam a cena sempre que aparecem, porque eles são sensacionais. Acho que um dos grandes trunfos dessa série é o elenco. E a gente não pode esquecer daquele que permanece, que aparece no finalzinho, no último episódio. E Jonathan Major já roubou a cena. Que homem, eu tô ansiosa pra ver ele no futuro. E é muito legal também ver como cada personagem tem a sua relação trabalhada entre si, né? Além de serem personagens incríveis, sendo interpretados por atores incríveis, a relação entre eles é muito legal. Inclusive dá até pra fazer um paralelo aqui entre a relação Mobius e Ravonna com a relação Sylvie e Loki. Pensa aí um pouquinho e você vai ver que faz sentido o que eu falei. Mas eu gosto muito, 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 muito dos personagens da TVA e eu tô bem empolgada pra ver mais deles. Que eu sinto que, mesma coisa da Sylvie, a gente não conhece tanto eles, até porque eles são variantes, então a gente não sabe o passado deles, nem nada disso, né? Então eu quero muito ver mais desses personagens, porque eles já são incríveis sem saber nada. Imagina quando a gente ficar sabendo mais sobre eles. E a parte técnica da série em si é impecável, né? A parte dos efeitos, figurino, cabelo e maquiagem, trilha sonora, a iluminação, a fotografia, é tudo impecável. É um trabalho técnico maravilhoso que essa série tem. As cores em cada episódio, ajudando a dar o tom das cenas. É tudo muito, muito bonito, muito bem trabalhado. Então, é um conjunto da obra, assim, que faz a série ficar muito, muito boa. Então, cada vez que eu penso mais nessas partes técnicas, ou questão de elenco, personagem, assim, as profundidades de cada coisinha, eu vou me apaixonando mais pela série. Mas, como eu já falei, sim, Loki tem problemas, do mesmo jeito que as outras duas séries do MCU também tem problemas. Pra mim, Marvel Studios ainda não aprendeu a fórmula série e o que parece é que eles fazem um roteiro de um filme muito longo e dividem em 6, 8 partes. E não é assim que se faz série, a gente sabe, né? Tem uma estrutura bem diferente, série e filme. Talvez WandaVision tenha sido a que mais chegou perto de acertar a questão de série, mas por causa do começo dela, de querer fazer episódios homenageando as sitcoms, e aí fica tipo meio que um episódio fechadinho em si. Mas mesmo assim, se você pega o contexto da série inteira, parece que é um filme dividido. E isso acaba deixando muitas partes arrastadas, muita coisa ali parece estar enchendo muita linguiça e tudo mais. E aí acaba ficando um pouco cansativo e pode dar uma desanimada. E eu acho que as pessoas estão mais decepcionadas com Loki do que com as outras duas, por isso que tá gerando bastante debate, por causa da expectativa que foi criada do que seria a série. Então vou falar um pouquinho de cada uma das três pra mostrar o meu ponto aqui. WandaVision já começou esse pontapé inicial da série saindo muito da caixinha e da fórmula Marvel. Então teve muita gente que amou, teve muita gente que odiou, mas foi algo completamente novo. E já mostrou que a Marvel tá aproveitando a oportunidade das séries pra experimentar justamente esses novos formatos, novas possibilidades que no cinema eles não conseguiriam fazer. E aí depois de WandaVision veio o Falcão e o Soldado Invernal voltando 100% pra fórmula Marvel. Falcão e Soldado Invernal é praticamente um filme mesmo. Se você fosse no cinema assistir aquilo, era um filme, né? Eles só realmente, como eu falei, estenderam o roteiro pra ter aí as suas 6 partes. E tá tudo bem, eu acho isso muito legal, e se você for parar pra ver, cada série cumpriu com o que propôs. Cada uma tomou os riscos que achou aceitável e entregou aquilo que prometeu. E pra mim é isso que importa, né? Mas aí depois de Falcão e Soldado Invernal veio Loki. E eu acho que muita gente estava esperando que Loki fosse ser uma coisa um pouco mais Falcão e Soldado Invernal, só que acabou sendo uma coisa um pouco mais WandaVision. Porque eu acho que as pessoas estavam esperando que fosse ser uma coisa mais assim, ai, viagem no tempo, muita luta. Então ia ser meio que tipo a fórmula Falcão e Soldado Invernal, só que com a magia de WandaVision. Então, tipo, ia sair da caixinha, mas não tanto. Só que acabou sendo uma série, não uma viagem do macro, mas uma viagem do micro e do interno do Loki. Foi uma viagem pra dentro dele mesmo, pra ele entender quem ele é, qual é o lugar dele no mundo, onde ele pertence, qual que é a missão, qual que é o propósito glorioso dele.
A série é literalmente sobre o Loki, é sobre isso. É sobre essa jornada de descobrimento e de autocompreensão dele mesmo. Bem parecido com um pouquinho de WandaVision, que vai ter ali a Wanda tentando entender qual é o novo lugar dela no mundo e aceitando o luto. Sim, mas eu acho que Loki é ainda mais sobre isso do que WandaVision foi. Claro que também foi Loki que realmente trouxe o multiverso e a abertura dele no MCU, sim, mas isso fica tão de lado se você for parar para analisar friamente do que é a série, é a jornada dele, com ele e para ele. E um pouquinho diferente de WandaVision, que a gente vê a Wanda trazendo o Visão para perto dela, que é alguém que ela conhece, que ela ama, por mais que seja algo da cabeça dela, ela tem ali um apoio emocional. O Loki tá literalmente sozinho nessa, ele tem que aprender a confiar nele mesmo, aprender a confiar em outras pessoas, e toda essa jornada ele vai ter que fazendo sozinho. Então assim, é bem parecido, mas ao mesmo tempo não muito. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso tão bem, mas é isso. Loki é uma viagem muito no micro do interno do Loki. É literalmente a série do Loki. Traz o multiverso, mas é muito mais focado no personagem e não na Marvel em si. Deu pra entender? Bom, no fim das contas é uma série que conversou muito comigo, que eu particularmente amei. Eu gosto muito das outras duas também, tá? Não achem que eu tô desmerecendo nenhuma. Cada série tem os seus problemas e tem os seus acertos. Os acertos de cada série são muito bons e os erros também são coisas a serem trabalhadas, mas como eu falei, Marvel Studios ainda tá começando a fazer série, ainda não pegou esse ritmo. Vamos ver nas próximas séries como eles vão trabalhar isso. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou de Loki. Você gostou? Você não gostou? Depois do que eu falei, você vai reanalisar o que você achou da série? Me conta tudo aqui nos comentários. Lembrando que ainda vai ter o vídeo das teorias da segunda temporada e do futuro do MCU. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Deixa seu like aqui. Um beijo e até a próxima!